Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 28 de março, celebra a Igreja a vida desse grande São Joseph Sebastian Pelczar. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 28 de março os santos. Em Tarso, cidade da Cilícia, na atual Turquia, São Castor, mártir. Data incerta da morte. Comemoração dos santos mártires Prisco, Malco e Alexandre, que, durante a perseguição de Valeriano, habitavam numa pequena quinta dos arredores de Cesareia da Palestina, sabendo que nessa cidade se ofereciam celestes coroas de martírio. Inflamados pelo ardor divino da fé, apresentaram-se espontaneamente ao juiz, e tendo censurado pela crueldade com que derramava o sangue dos fiéis, foram por ele imediatamente lançados às feras para serem devorados, em ódio ao nome de Cristo. Morte no ano 260. Em Heliópolis, na Fenícia, hoje no Líbano, São Cirilo, diácono e mártir, que foi cruelmente assassinado no tempo do imperador Juliano Apóstata. Morte no ano 362. Em Alexandria, no Egito, São Protério, bispo, que, após um tumultuoso motim popular, na quinta-feira santa da Ceia do Senhor, foi ferozmente assassinado pelos monofisitas, sequazes do seu predecessor Dióscoro. Morte no ano 454. Em Chalon-sur-Saône, na Borgonha, atualmente na França, o sepultamento de São Gontrão ou Guntrano, rei dos francos, que distribuiu os tesouros da sua riqueza em favor das igrejas e dos pobres. Morte no ano 593. Junto ao Monte Olimpo, na Bitínia, hoje na Turquia, Santo Hilarião, egúmeno do mosteiro de Pelecete, que defendeu vigorosamente o culto das sagradas imagens. Morte no século VIII. Em Cister, localidade da Borgonha, na França, Santo Estevão Ardem, abade, que veio de Molesme com outros monges para este célebre cenóbio, instituiu os Irmãos Conversos, recebeu o egrégio Bernardo com 30 companheiros e fundou 12 mosteiros, que associou com o vínculo da Carta da Caridade, para que não houvesse entre os monges discórdia alguma, mas vivessem na harmonia da mesma caridade, da mesma regra e de costumes semelhantes.
Morte no ano 1134. Em Naso, na Sicília, região da Itália, São Cono, monge sob a observância dos padres orientais, que, ao regressar da peregrinação aos lugares santos, sabendo que seus pais tinham falecido, distribuiu pelos pobres toda a fortuna familiar e abraçou a vida eremítica. Morte no ano 1236. Em Monticiano, perto de Siena, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Antônio Patrizzi, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, ilustre pelo seu exímio amor aos irmãos e ao próximo. Morte no ano 1311. Em Tours, na França, a beata Joana Maria de Maillé, que, depois da morte do esposo na guerra, reduzida à miséria e expulsa da sua casa pelos parentes e abandonada por todos, viveu reclusa numa cela junto do convento dos menores, mendigando pão, mas totalmente confiada em Deus. Morte no ano 1414. Em York, na Inglaterra, o beato Cristóvão Wharton, presbítero e mártir, que, no reinado de Isabel I, foi condenado ao suplício da forca em ódio ao sacerdócio. Morte no ano 1600. Em Angers, na França, a beata Renata Maria Feilatrial, mártir, mulher casada que, durante a Revolução Francesa, foi decapitada por permanecer fiel à Igreja Católica. Morte no ano 1794. História de Joseph Sebastian Pelczar nasceu em 17 de janeiro de 1842, na vila de Korzystne em Podkarpacie, um dos 4 filhos de ricos fazendeiros. Seu pai, Wojciech, lidava principalmente com a fazenda. A mãe de Joseph, Mariana, tinha uma alma de artista, gostava de música e poesia e era muito devota. Quando seus filhos nasceram, ela confiou cada um deles à bem-aventurada Virgem Maria, peregrinando ao santuário em Lesages. Joseph Pelczar cresceu em um lar, onde o amor mútuo e o respeito eram valores fundamentais, assim como o trabalho duro e a oração. Joseph estudou em uma escola paroquial e, em seguida, em uma escola de ensino médio. Ele amava aprender história e já então sonhava com uma carreira acadêmica. Apesar disso, na escola de ensino médio, ele tomou uma decisão: tornar-se um sacerdote. Após as provas do colégio, em 1860, ele ingressou no seminário Prazemis e foi ordenado em 1864. Aos 22 anos de idade, ele recebeu uma dispensa papal, porque era 1 ano e meio mais jovem do que a idade mínima determinada por regulamento para a ordenação como sacerdote. 1 mês depois da ordenação, ele mesmo fundou uma paróquia em Sambor. Apesar de ter trabalhado lá somente por 1 ano, ganhou a simpatia dos paroquianos, especialmente dos jovens, devido ao seu trabalho árduo e gentileza. Ele era dedicado e amável. Apesar de sua pouca idade, já era reconhecido como um bom pregador, confessor e diretor espiritual. Em 1866, ele foi estudar em Roma. Lá, ele morou em um recém-inaugurado colégio polonês e estudou teologia com os jesuítas no Collegium Romanum e direito no Instituto Papal São Apolinário. Em ambas áreas de estudo ele obteve o título de doutor. O tempo passado em Roma influenciou significativamente o resto da vida de São Joseph Pelczar. Ele conheceu o Papa Pio IX e encontrou-se com excelentes diretores espirituais. Ele lia muito e começou a escrever seu primeiro livro Vida Espiritual ou Perfeição Cristã. Fascinado pelas figuras de Santo Inácio e Santo Estanislau Kostka, decidiu entrar para a ordem dos jesuítas, tornar-se um missionário, um apóstolo de Cristo. Durante os retiros discerniu que a sua missão apostólica teria uma dimensão local e após receber o seu doutorado, ele regressou para Prazemis. Inspirado pelas palavras do Papa Pio IX, você tem que reavivar o espírito católico e ser como uma chama que brilha na escuridão. Ele viu que a escuridão era sua terra natal e uma situação política tensa, que estava acontecendo naquele tempo. Após uma revolta fracassada, em 1863, na luta pela independência e as repressões relacionadas a isso, o povo polonês realmente precisava de apoio e segurança em seu coração. Podemos dizer, portanto, que o padre Joseph também uniu-se à luta pela independência do povo polonês, pela sua liberdade espiritual. Após retornar de Roma,
ele começou a trabalhar como vigário na paróquia mais pobre da diocese, em Vojutiksi. Mesmo cumprindo todas as responsabilidades pastorais, ele tinha algum tempo livre, que usava para oração e leitura espiritual. No decorrer do seu trabalho pastoral, ele percebeu que havia uma forte necessidade de ajudar os mais pobres. Então, ele fundou uma sociedade feminina de São Vicente de Paula, que cuidava dos mais pobres da cidade e das áreas vizinhas. Logo depois, o padre Joseph assumiu o papel de chefe de estudos no seminário Prazemis. As pessoas prontamente com grande confiança vinham até ele em busca de conselho e incentivo. Era um homem muito responsável e sábio, e as pessoas confiavam plenamente nele. É por isso que mais e mais responsabilidades e funções foram dadas a ele. Aceitou todas com humildade e dedicação. O trabalho constante refletiu em sua saúde. Ele queria descansar um pouco, e parecia que encontraria a paz atrás dos muros de um mosteiro. Decidiu ir em peregrinação à Terra Santa. Lá, ele ganhou força espiritual e paz interior, que tanto precisava. Mudou seu modo de ver a sua missão sacerdotal, aceitou suas imperfeições e fraquezas, e ofereceu todas as suas dificuldades a Deus. Reconciliado com seu deteriorado estado de saúde, ele procurou por um trabalho menos agravante. Nesta época, a Universidade Jagiellonica em Cracóvia havia aberto um concurso para eleger um catedrático para a Faculdade de Teologia. O padre Joseph Pełkzar tornou-se professor de História da Igreja e Direito Canônico na Universidade Jagiellonica. Em Cracóvia, ele viveu alguns anos no mosteiro franciscano, onde todos os dias celebrava missa na Capela da Mãe de Deus, protetora dos aflitos de Cracóvia, e se consagrou a ela. Também tornou-se um religioso da Ordem Terceira de São Francisco. Durante apenas alguns anos ele reanimou a Faculdade de Teologia da Universidade, onde tinha uma enorme influência no corpo de catedráticos e professores que, seguindo seu exemplo, mudaram sua forma de ensinar, dando maior ênfase ao pensamento independente dos estudantes. Em 1882 e 1883 ele tornou-se reitor da Universidade Jagiellonica e organizou a construção de uma nova sede para a universidade, que até os dias de hoje é o principal edifício da universidade, o Collegium Novum. Foi presidente da Sociedade de Educação Popular, que organizou cerca de 600 salas de leitura e lugares para empréstimo de livros. Sensível à miséria humana, trouxe ajuda àqueles que eram mais pobres e cada mês doava uma parte de seu salário como professor para a cozinha dos estudantes. O lema do padre Joseph eram as palavras, tudo para o Sagrado Coração de Jesus, através das mãos imaculadas da bem-aventurada Virgem Maria. É daí que vem o nome da ordem religiosa estabelecida por Pełkzar. Em 1894, a Congregação das Servas do Sagrado Coração de Jesus iniciou o seu trabalho. A congregação imediatamente assumiu o centro para as mulheres pobres. A primeira Madre Superiora da nova ordem foi a Beata Madre Ludwika Soksesna. A missão da congregação, servindo o próximo e espalhando a adoração ao Sagrado Coração de Jesus, tomou impulso e em pouco tempo sua atividade alcançou além das fronteiras da Galícia. Atualmente, as servas do Sagrado Coração trabalham em lugares como França, Itália, Estados Unidos, Ucrânia, Líbia e Bolívia. Em 1899, o padre Joseph voltou para Prazemis, foi nomeado bispo auxiliar. Um ano depois, o bispo local faleceu, e em 1901, o bispo Joseph Sebastian Pełkzar iniciou seu pastoreio da diocese, que durou 24 anos, até a sua morte. Tinha 57 anos quando tornou-se bispo. Apesar de problemas de saúde, trabalhou incansavelmente em todo o território da diocese pela qual ele era responsável. Entre suas numerosas iniciativas carismáticas e patrióticas, ele encontrava tempo para visitar as paróquias. Conta-se que todas as responsabilidades que o bispo Joseph Sebastian cumpriu efetivamente poderiam ter sido distribuídas entre 4 bispos. O bispo Joseph Pełkzar faleceu em 28 de março de 1924. A sua beatificação ocorreu em 2 de junho de 1991 e foi canonizado 12 anos depois, em 18 de maio de 2003 em Roma.
Ambas celebrações foram presididas pelo Papa João Paulo II. Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia e bondade, que chamaste São José Sebastião Pelczar ao ministério episcopal para servir a vossa Igreja, concedei-nos a graça de seguir o seu exemplo de fidelidade, caridade e zelo apostólico. Que a sua intercessão nos ajude a sermos fiéis ao Evangelho e a vivermos com generosidade e coragem a nossa vocação cristã, especialmente aqueles que foram chamados ao ministério ordenado. São José Sebastião Pelczar, Bispo Santo e Fiel, rogai por nós.